padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço, desejando que o caminho quaresmal que estamos percorrendo seja muito fecundado pela graça que Deus nos dá. O tempo da quaresma, recordemos-nos sempre, é delicadeza de Deus para conosco. Delicadeza de Deus para conosco porque somos pecadores, necessitados sempre de conversão. Conversão que é mudança de rumos, do jeito de a gente ser, viver, com novos propósitos para nos qualificar. Qualificação todos nós queremos. E a nossa principal qualificação como cristãos no caminho da nossa fé é a nossa conversão. Por isso, somos chamados a escutar permanentemente a palavra santa de Deus que nos interpela como luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Deus nos ajude a acolher agora, neste percurso desta terceira semana do tempo da quaresma, a sua palavra santa hoje nos interpelando. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amado irmão, amada irmã, esta é uma lição preciosa, num trecho bonito e significativo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. O Senhor fala da lei e dos profetas. Ele não veio abolir. Lei e profetas formam o grande horizonte religioso e para um caminho autêntico de fé daquele que crê em Deus. A lei reporta-nos, portanto, a normatividade, normas indispensáveis que nós precisamos levar em conta para não perdermos o rumo e não fazermos as coisas simplesmente segundo os nossos próprios critérios, que não raramente estão estreitados por interesses muito particulares, não raramente estreitados por nosso egoísmo. A lei lembra-nos, portanto, que o caminho da vida é um caminho que deve obedecer a normas e indicações que são importantes, não com rigidez, não como uma camisa de força que nos impeça de viver a liberdade e a alegria dos filhos e filhas de Deus. Mas a lei exatamente para, como uma pedagoga, nos fazer caminhar na direção certa, o de que muito necessitamos. Se nós obedecermos às leis, pensemos que temos na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa instituição de trabalho, na nossa sociedade, nós daremos um passo de qualidade na direção do bem, da justiça, que é o primeiro grande passo a ser conquistado. Ao falar dos profetas, que também o Senhor não veio para abolir, lembra-nos o horizonte bonito e interpelativo de uma experiência profunda na vida de cada um de nós, ousando a qualificação. Por isso, quando nós repassamos os ensinamentos de todos os profetas no Antigo Testamento, nós compreendemos a riqueza da formação da consciência de um povo. Um povo precisa formar a sua consciência. A formação da consciência pessoal é fundamental, compromisso de cada um de nós.
compromisso de nós todos nos processos educativos, seja na nossa família, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho ou nas nossas escolas. Mas um povo precisa ter uma consciência iluminada por princípios e valores que ajudem o povo a tecer uma cultura capaz de lhe dar a condição de viver no equilíbrio e na justiça. O Senhor não veio abolir nem a lei e nem os profetas, mas aperfeiçoá-las. Um aperfeiçoamento para a lei e para os profetas, exatamente nele, que é o Senhor da vida, por seus gestos. Por isso mesmo somos chamados ao testemunho. O testemunho sustentado por um jeito de a gente ser e viver que seja, na verdade, no amor. Por isso nós devemos cultivar uma alma pura, qual um espelho reluzente. Quando o espelho está embaçado, não podemos ver nele o nosso próprio rosto. Assim também, quando há pecado no homem, não lhe é possível ver a Deus. Mas se nós quisermos, podemos ficar curados. É por isso a delicadeza do tempo da Quaresma, convidando-nos à cura. Nós precisamos de cura física, mas de cura interior, moral e espiritual. Confia-te ao médico e ele abrirá os olhos de tua alma e de teu coração. E quem é esse médico? É Deus, que pelo seu verbo e sabedoria dá vida e saúde a todas as coisas. Foi por seu verbo e sabedoria que Deus criou o universo. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas, diz o Salmo 32. Sua sabedoria, meu irmão, minha irmã, é infinita. Com sua sabedoria, Deus fundou a terra, com a inteligência consolidou os céus, com sua ciência foram cavados os abismos e as nuvens derramaram o orvalho. Se nós compreendermos tudo isso, se a nossa vida for santa, pura e justa, poderemos ver a Deus. Vamos buscar esse caminho, dar preferência no coração à fé e ao temor de Deus para compreendermos o caminho da vida na justiça, na verdade e no amor. Seja esse o nosso caminho de conversão e o nosso empenho nesse tempo quaresmal a caminho da Páscoa do Senhor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira